E aí, maldosos e aí, maldosas, estou aqui em Brasília, Taguatinga Sul, na Igreja Geração das Acácias, e eu vou fazer uma entrevista aqui com o Bispo Bruno, André Bruno. Ele é um bispo homossexual que rejeitou a homossexualidade. E eu vou fazer umas perguntas para ele e vocês vão ver o poder que Deus tem de transformação, de mudança, e eu creio que Deus vai fazer essa transformação na minha vida também. Esses dias que eu estou aqui na igreja, eu estou vivenciando a obra que Deus fez na vida dele, a mudança, a transformação, a glória de Deus presente aqui nessa igreja. Eu amei, é fogo puro, bênção pura, e ele vai dizer um pouco para vocês sobre o testemunho dele. Tudo bem, você quer que eu fale agora? Sim, pode falar igual, desde o início, assim, igual quando você começou assim a se envolver com homens, igual quando você teve o desejo de parar com isso, igual você viu sobre a homossexualidade, o que você achou, igual o que você via, assim. Bom, a homossexualidade na minha vida não foi diferente da vida dos outros homossexuais. A intensidade, ou melhor, o grau da minha homossexualidade também não foi muito diferente da vida da maioria dos homossexuais. Eu nasci em lar cristão, você sabe, que eu já falei aqui, eu estou o tempo todo falando isso no altar. Fui criado dentro de uma igreja, fui ensinado desde cedo a casar, a ter filhos, a ser um grande pastor, um grande homem de Deus, a viajar o mundo inteiro pregando o evangelho. Tudo isso foi passado para mim na minha infância. E eu peguei isso sim, certo? A homossexualidade sempre esteve em mim, presente. Então, aonde eu ia, ela ia junto. Até o dia em que eu entrei na puberdade e pude descobrir mesmo os desejos por pessoas do mesmo sexo. Você perguntou quando foi que eu senti desejo de largar. Eu acredito que todo homossexual, em algum momento da sua vida, sentiu desejo de parar, de sentir desejos por pessoas do mesmo sexo. Então, também não foi diferente de mim. Eu tive, sim, várias vezes esse desejo. E fiz muita coisa. Subi ao monte, tudo que me ensinavam a fazer eu fiz. Subi ao monte para orar, fiquei uma vez, 3 dias e 3 noites lá, orando para Deus remover, que Deus não removeu. Fui jejuar, fiz campanha de oração, andei em círculo de oração, fiz vigília, nada mudou. Houve um determinado momento em que eu me senti cansado, porque não conseguia mesmo me libertar. Botava a mão na minha cabeça, fazia aquela coisa toda, nada. Eu sempre saía dali mais gay do que antes. Bom, quando foi que eu renunciei à homossexualidade? Essa é a questão. Quando eu descobri que o desejo nunca ia sair de mim. Que Deus, Ele me fez do jeito que eu sou. E que eu precisaria rejeitar. Quando eu aprendi que a palavra de Deus diz que uns nascem eunucos, outros são feitos eunucos por homens, mas que havia um grupo de pessoas que se faziam eunucos por amor ao reino dos céus. Eu fui buscar o real significado da palavra eunuco. Eunuco é mesmo que castrado. Algumas pessoas se castram, eu vou traduzir para vocês todos entenderem. Algumas pessoas nascem castradas, outras são castradas por outras pessoas ou por alguma situação da vida, e outras se castram por amor ao reino dos céus. Bom, eu fui buscar nas Escrituras
E percebi que Jesus falou que aquele que não largar pai, mãe e filho, por amor a ele não é digno dele. Aquele que quer seguir a ele tem que largar, tem que negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Eu fui entender que Jesus falou que nenhuma pessoa que largue casa, mãe, filho, filha, tudo por amor a ele, ficaria sem galardão. Tanto nessa vida como na outra, ainda a vida eterna. Agora, quando eu entendi que não é pecado amar mãe, mas Jesus falou que não aborrecer sua mãe, que não é pecado amar pai, mas Jesus falou de aborrecer o pai, Jesus falou que não é pecado amar filho, mas aborrecer os filhos, eu entendi que a homossexualidade não precisa ser pecado para ser aborrecida por mim, sabe? Não precisa ser pecado. A Bíblia diz que é, mas não precisa ser. Qualquer coisa que ocupe um lugar de soberania na vida de um homem tem que ser excluído. Porque o único soberano em nossas vidas é Deus. E eu tirei a conclusão de que a homossexualidade na minha vida, como na vida de todos os outros homossexuais que eu conheço, está em um patamar, ou melhor, está em um trono, em um pedestal que não deveria estar. Por exemplo, vamos lá. Eu liguei para minha mãe quando ainda já tinha decidido mesmo a viver a minha homossexualidade, não é? A amar e ser amada por pessoa do mesmo sexo. Liguei para minha mãe e minha mãe rejeitou. E eu falei, eu não preciso da senhora. Excluí o relacionamento com a minha mãe. Meus irmãos, a mesma coisa, excluí. Meus tios, meus avós, todo mundo que se opôs à homossexualidade, eu afastei da minha vida. E o que aconteceu? O que foi que aconteceu? Quer saber o que foi que aconteceu? Eu vou te dizer. Fiquei sozinho, vivendo o que eu queria viver. E o que Deus fez? O que Deus fez? Deus se entristeceu comigo. A palavra batia de frente. Eu excluí a palavra também da minha vida. Deus começou a bater de frente. No caso, eu entendi que Deus estava batendo de frente, então eu excluí Deus da minha vida e fui parar no ateísmo. Enfim, eu troquei aquilo que a Bíblia chama de desejo, ou melhor, eu troquei tudo que eu tinha pela satisfação dos meus desejos. Tudo que eu tinha. Quando eu digo tudo que eu tinha, tudo mesmo. Porque eu troquei Deus, o ministério, a palavra, a família, os amigos, todo mundo que se opôs. Então eu coloquei ela em um pedestal. Eu preferi ela do que qualquer outra coisa. Então não existia nada melhor para oferecer a Deus no holocausto, sabe? Do que aquilo que eu havia colocado em primeiro lugar na minha vida. Então foi assim que eu peguei todos os sentimentos, todos os desejos e coloquei em uma pedra. Cortei a garganta, vi o sangue escorrer, coloquei fogo e deixei que o cheiro da gordura subisse até os céus. Eu estou falando de forma metafórica da minha condição homossexual. Foi assim que aconteceu. Então, Deus ele se agradou. Deus se agradou e, como você vê, Deus ele só tem abençoado o trabalho que eu tenho feito. Então, trabalho maravilhoso. Amei, igual eu pude estar indo aqui nas suas duas igrejas. E um trabalho também no lar da Cooperadora Alcione. E bênção pura, e nosso testemunho maravilhoso. Igual quando foi que você começou a obra, igual assim? Eu vou falar como eu comecei a obra, certo? Mas antes eu gostaria de te mostrar como surgiu a homossexualidade no mundo. Vamos lá, eu estou escrevendo um livro. O livro Por que Não Mais Gay? Eu vou estar lançando esse livro até o início do ano que vem. Vou estar publicando ele. Por que Não Mais Gay? Como entrou a homossexualidade no mundo? Gênesis capítulo 4, versículo 7. Deus aparece para Caim, e diz: Caim, por que estás irado? Porque o teu semblante está decaído. O pecado jaz à porta. E se o pecado entrar, o teu desejo será contra ti.
Bom, então, queridos, Deus estava dizendo que o desejo do homem seria contra ele. E Deus termina dizendo que o desejo foi colocado em nós para ser subjugado. Pode pesquisar Gênesis 4:7. Quanto a ti, cumpre dominá-lo. Deus nos fez para dominar os desejos e não para ser dominado por eles. Então, foi a partir daquele momento que começou a surgir os desejos, não só os desejos sexuais, mas todos os tipos de desejos. E o homem passou a ser dominado pelo desejo. E todo homem dominado pelo desejo é um homem fracassado. Não existe vitória para aquele que não consegue controlar os seus desejos, os seus instintos. A geração das Acácias nasceu com uma revelação de Deus. Orei muito tempo, não queria abrir igreja, eu queria muito congregar em alguma igreja, eu queria ser o maior dizimista de uma igreja, eu queria ser o melhor obreiro, eu queria me jogar na obra. Porém, eu tive uma revelação e Deus me deu na palavra. Deus me deu o nome da igreja, me disse o endereço, tudo aqui na palavra. Eu falei, Deus, qual é o nome da igreja? Através do Urim Tumim, do contemporâneo. É como nós chamamos a Bíblia Sagrada. Olha, nós abrimos e Deus falou, ali na tampa do propiciatório, que está sobre a Arca da Aliança, eu me manifestaria a você e entregaria os mandamentos. A Arca da Aliança é feita de madeira de acácia. Então, ali na tampa do propiciatório, a tampa do propiciatório também é feita de madeira de acácia. Eu me manifestarei. Foi ali que Deus entendeu que a madeira de acácia, foi uma madeira desprezada, uma madeira que ninguém dava valor, e ela foi usada por Deus para a construção da Arca da Aliança e da tampa do propiciatório. E depois de pronta, Deus mandou que ela fosse coberta de ouro e passou a se manifestar nela. Deus me deu o nome da igreja nesse dia. Eu perguntei, Deus, aonde será essa igreja? E Deus falou, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa casa aqui já foi ponto de drogas, já foi prostíbulo, já foi tudo de coisa errada que você imaginar. Então, eu não podia, em hipótese alguma, fugir da ordem de Deus. Iniciei a igreja aqui mesmo. Nossa, profundo, viu? Uma experiência tremenda que Deus te deu, e assim é o que eu desejo para mim e para muitos assim que eu conheço também, que estão nessa vida, igual que no fundo eu sei, igual a pessoa sente o prazer, mas ela tem vontade igual de ser feliz. Isso. De igual ter um relacionamento com Deus, porque Deus, ele é o nosso criador, né? E ele nos ama, e sem ele nós nada somos e nada podemos. Você precisa ter um relacionamento com Deus e com os homens, mas de forma saudável. Isso. De forma saudável. Então, o que nós precisamos entender? Precisamos entender que se nós não dominarmos o nosso desejo, ele nos domina. Certo? Sim. Bom, uma outra coisa muito importante é que eu falei para Deus, Deus, já existem igrejas demais. Eu falei, Deus, já existe igreja demais, eu não vou iniciar a igreja. Em momento de luta, sabe, eu falei, não vou, não dá. E Deus falou para mim, vai para a Praça do Relógio. Praça do Relógio, você conheceu porque foi onde você colocou os pés quando chegou em Brasília. Isso. Ali na Praça do Relógio, olha só, Deus falou, olha para o norte. Eu olhei, e Deus falou, o Espírito Santo falou, o que é que tu vê? Eu falei, eu vejo um mendigo. E o que é que você mais vê? Eu digo, eu vejo pedinte. O que é que você mais vê? Eu vejo miséria, pobreza. E o que é que você mais vê? Ah, eu vejo traficante. Eu vejo noiado, gente usando drogas. E Deus olha para o sul. E eu falei a mesma coisa. Eu vejo drogado, eu vejo prostituta, eu vejo homossexuais, eu vejo travesti. E Deus falou, olha para o oeste. Eu olhei para o oeste e falei, mas é a mesma coisa, Deus. Eu estou vendo drogado, traficante, bandido, noiado. E Deus falou, olha para o oeste. Eu falei, Deus, é a mesma coisa no oeste. E Deus falou, olha para o norte. E eu comecei a olhar para o norte e repetir a mesma coisa. E Deus olha para o sul. Até no momento em que eu falei, Deus, eu também vejo igreja. Eu vejo a Universal, eu vejo a Mundial, eu vejo a Igreja Assembleia de Deus, eu vejo a Igreja Batista. E Deus falou, pois é, existem muitas igrejas,
Tu dizes que não vai iniciar o trabalho porque existem muitas igrejas. E existem sim, mas você veio, existem muitos cansados e oprimidos. Existem muitas pessoas oprimidas por Satanás nessa praça. E essas igrejas, elas não têm tempo para dar atenção a esse povo. É por isso que eu estou te levantando. Eu estou te levantando para você alcançar aqueles que estão cansados e oprimidos. E ali, naquele momento, eu entendi o meu chamado na terra. Nossa, glória a Deus, uma maravilha. Igual você faz o trabalho pela manhã, né? A vigília. Terceira hora do dia. Isso, igual à noite, né? Tem um trabalho. Isso. E é uma maravilha, igual amei poder conhecer aqui. Igual eu tenho vontade de vir pra cá para me continuar firme contigo aqui na igreja. Amém. E se for da vontade de Deus, né? Igual que eu tô procurando um emprego e que Deus abra as portas. O Deus é Deus do impossível. Ele tudo faz. Isso, e muito obrigado. Deus abençoe. Nossa, sem palavras, viu? Tá bom, então. Deus abençoe, muito Que obrigado. Deus abençoe sua vida também. Você que é seguidor do Lucas, tá? Que Deus possa abençoar vocês e fazer de vocês uma bênção. Eu falo uma bênção mesmo. Uma bênção para a sua mãe, uma bênção para o seu pai, uma bênção para a sua família, para os seus amigos. Vocês precisam serem bênçãos. Amém? Ó. Glórias a Deus. Valeu.